Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E olá, boa tarde. O professor Henrique, que é professor do Vidya Mandir, Centro de Estudos Vidya Mandir, vai começar um curso com vocês. Ele é um professor muito bem preparado, que estudou comigo muitos anos, desde muito jovem, que estudou na Índia, com Swamis, no ashram do Swami, com outro Swami também, e está muito preparado para dar cursos de Vedanta. Sejam textos para Karanagranthas, textos secundários, seja a Bhagavad Gita, nosso mais conhecido, mais significativo texto de estudo de Vedanta, ou seja, a Mula Pramanam, a nossa raiz, o nosso meio de conhecimento básico. Mula significa raiz também. Raiz no sentido de original, primeiro, porque Vedanta quer dizer aquilo que está no final dos Vedas. E o que está no final dos Vedas são as Upanishads. Então, o que é básico, o texto básico de Vedanta são as Upanishads. E então, se a gente for estudar só uma coisa, a Bhagavad Gita é o texto para se estudar. Tem realmente tudo ali nos seus 700 versos. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, no nosso processo de estudo, tanto a gente deve estudar para Karanagranthas, que são textos secundários, como o próprio Tattva-bodha, e outros textos, como textos de Ramana, que são muito significativos, em especial o Upadeshasaram, e outros tantos textos, muitos textos de composição de Sri Shankara, e Sadhana Panchakam, e Viveka Chudamani, infinito, podemos ficar aqui infinitamente citando textos significativos. Mas a gente tem que estudar, a gente deve estudar também as Upanishads, pelo menos uma Upanishad, para a gente ter esse entendimento do que é essa Mula Pramana, esse meio de conhecimento básico, da onde que se tira todas as coisas que são ditas numa tradição oral, que é dita pelos professores, pelos mestres, por conhecedores, por estudiosos, por panditas, por todas as pessoas que ensinam Vedanta ou citam Vedanta. Tem que ter um certo conhecimento da origem de tudo, que são as Upanishads. Basicamente, vocês vão ver tudo sobre Upanishads com o professor Henrique, mas eu gostaria de apresentar hoje uma visão geral desse tema. Primeiro, dizer que ele é um professor muito qualificado, muito capaz, muito paciente e que vai explicando tudo com muito detalhe, muita profundidade. E também dizer a importância de um estudo, ou pelo menos de uma apresentação do que é o estudo de uma Upanishad. Então, a ideia hoje é essa apresentação, essa
abertura desse estudo para vocês. Então, a gente tem que entender primeiro, antes de tudo, que por mais que a gente possa achar que a linguagem das Upanishads é uma linguagem difícil, é verdade. São textos antigos, são textos também muito antigos quanto à língua sânscrita. Então, quando a gente começa a estudar texto, imagina, a gente que sabe um pouquinho de sânscrito e vai estudar Tattva-bodha, que é uma coisa que vale a pena para os iniciantes do estudo de Vedanta, olhar para o texto como sânscrito e não como um estudo de Vedanta. E a gente vê ali que dá para entender, né? As frases são simples, as palavras são conhecidas, dá para entender. E existe um grande entusiasmo de nossa parte quando a gente vai, mesmo dentro de um estudo de sânscrito, a gente foca em ler Tattva-bodha. É maravilhoso, é uma emoção muito grande. É uma emoção muito grande porque a gente começa a entender. Parece que sânscrito é uma coisa lá distante, que você vai precisar de 10 anos no mínimo, para poder entender. E de repente a gente se vê lendo, quer dizer, o primeiro grande obstáculo é ler no Devanagari, né? Nas letras de sânscrito. Mas quando a gente ultrapassa esse obstáculo, que é completamente ultrapassável, né? E até bom, porque a gente tem que ter obstáculos e desafios para a gente saber que a gente pode ultrapassá-los, né? São bons de várias maneiras, né? Nos dão um fortalecimento, nos dão uma capacidade de ultrapassar, mexe com a nossa cabeça e a maneira de ver o mundo, de que não é nada em escaninhos, que o mundo é complexo, que tudo é complexo, que a nossa mente é complexa, que nós seres humanos somos complexos, e existem várias maneiras de fazer e dizer a mesma coisa. Então, quando tudo isso a gente olha e tem o desafio de estudar uma nova língua tão complexa e clássica como o sânscrito, mas quando a gente ultrapassa isso tudo e olha e entende Tattva-bodha, existe uma emoção incrível, vale a pena, porque a gente começa a ver frases simples, né? E que estão ao nosso alcance, então é muito bom. Aí, depois de algum tempo, a gente vai estudar a Bhagavad Gita. Depois de algum tempo em contato com sânscrito também, a gente pode olhar para os versos da Bhagavad Gita, evidentemente com um professor ou uma professora, e a gente também consegue entender o que o professor ou a professora está nos mostrando, que é outra grande emoção. Existe, quando a gente fala, existem vários níveis no falar. Falar qualquer coisa, inclusive Vedanta, mas a gente pode perceber isso muito claramente quando se fala qualquer coisa. E aí a gente vai ver que tem um nível, que é um nível de escolha de palavras, de forma que a pessoa possa entender. Escolha de palavras considerando o ouvinte. Isso é uma evolução e tanto. Porque, no geral, as pessoas focam em falar, ou seja, em si mesmo, e não no ouvinte. Então, quando a gente tem a maturidade de poder não só focar em nós mesmos, e a gente faz isso por várias razões, não importa discutir esse assunto agora, mas existem várias razões. Quando a gente foca no ouvinte, a gente se torna mais atento. Mais atento porque eu quero falar para aquela pessoa. Eu não quero falar. Eu quero falar para aquela pessoa.
Então a pessoa, esse falar se torna mais significativo, mais profundo, onde que recebe mais atenção. E aí, depois disso, a gente se preocupa em transmitir uma visão intelectual. Quer dizer, eu tenho algo que eu quero explicar, eu quero que você entenda o que eu estou explicando. Eu quero que você entenda, então, para uma pessoa que não sabe, eu quero que você entenda que a América do Sul é muito grande. Tem vários países. Mas dentro desses vários países, existe um grande país que é chamado Brasil. Esse Brasil é imenso. Tem vários tipos de pessoa. Tem várias culturas diferentes, apesar de todo mundo falar a língua portuguesa. E aí existe um tipo de vida, porque também o sul é frio, o norte é muito quente. Tem o norte úmido, mas tem o norte seco, tem o centro, centro-oeste. Então eu quero que você entenda isso tudo. Se você não entende, se é uma pessoa que vem de fora e a gente quer explicar. Então, eu tenho o meu foco em fazer a pessoa entender. Precisa de uma lógica, de uma explicação clara. E eu quero que essa pessoa possa entender. O meu foco é transmitir um entendimento. Mas tem horas em que a gente quer explicar e possa levar o que eu estou percebendo, sentindo para outra pessoa. Toda a emoção que eu carrego, toda a visão que eu tenho, eu quero levar para essa pessoa, esse ouvinte. Seja qual for a conversa. Então, a minha preocupação é que eu fale, eu comunique, eu explique, mas eu transmita. A minha pessoa vai viajar para o coração daquela outra pessoa. E isso realmente é algo incrível. A gente consegue. A outra pessoa consegue perceber, se emocionar, ver aquilo que a gente está percebendo, sentindo, vendo. Então, tudo isso está ligado ao entendimento de Vedanta. E quando a Bhagavad Gita fala, ela fala com essa profundidade. O mestre Krishna ao discípulo Arjuna. E naquele momento a gente canta todos aqueles versos iniciais de forma que o mestre Krishna e todos os mestres da nossa tradição possam estar ali presentes para que eu possa comunicar, transmitir uma visão que não é só minha, que é deles todos, que é de todo mundo que estudou, escutou e entendeu esse ensinamento. Então existem vários níveis diferentes, tanto de quem fala como de quem escuta. Algumas vezes a gente não consegue transmitir isso tudo, mas eu posso saber que isso é possível. E tem que ficar de olho em poder comunicar o mais plenamente possível. E quando os mestres fazem isso, existe uma coisa muito interessante que acontece. Que cada um desse mestre, guru, que é masculino e feminino, mestre, masculino e feminino,
consegue isso tudo. Tenta, pelo menos. O arrancar, o foco em si mesmo, o holofote jogado na própria pessoa, não existe. Não existe a preocupação com uma performance pessoal. Existe uma preocupação com a transmissão de conhecimento dos mestres, de Ishvara, porque afinal é um conhecimento que vem de Ishvara. Então, realmente a gente tem que dizer que é mágico, porque é uma visão que é transmitida. E isso basicamente está nas Upanishads. Tem qualquer texto, mas vem dessa transmissão de conhecimento oral, onde o instrumento é o sânscrito, como dizia Swami Dayananda, é o desdobrar das palavras. A palavra está lá dita ou no papel, fechada, é o desdobrar, o professor tem que desdobrar aquela palavra, que vai ali caminhar e desdobrar na mente do aluno. Existia muito tempo atrás, talvez ainda exista, um brinquedinho que se comprava, que era uma esponja, era feito de esponja, era uma coisa bem pequena. E aí a gente comprava para dar para a criança. E a gente tinha que colocar num copo d'água. E aí no dia seguinte, a criança botava no copo d'água, era um treco assim, um amorfo. Botava dentro d'água e ele se abria com a água, tipo uma esponja que era, e virava um bicho, algo que era incrível. Ele se desdobrava numa forma significativa. É sempre uma imagem que eu tenho quando se fala em desdobramento de uma palavra, do significado de uma palavra. Porque está ali fechada, hermética, né? Fechada, ninguém entende realmente, e a gente vai abri-la na mente do ouvinte, do estudante. Então é isso que é o dar aula, ensinar Vedanta. E o aluno, acontece essa magia de fato ali. E as Upanishads então são o foco dessa magia que é a transmissão de uma visão. É uma magia porque acontece ali com um momento mágico, incrível, mas também pode não acontecer por vários obstáculos diferentes. Então, o estudo de Vedanta é todo muito significativo, mas a gente tem sempre que lembrar que a base desse estudo de Vedanta, a base são as Upanishads. É dali que todo o texto de Vedanta vem, então são as Upanishads. Nessas Upanishads, então, a gente tem, entre todas, que são muitas, a gente tem o que são chamadas das 10 maiores Upanishads. Elas não são exatamente as 10 maiores, comparando com todo o número de Upanishads que possa existir. Elas se tornaram mais importantes porque o nosso grande mestre, Sri Shankara Bhagavan, pegou 10 Upanishads e escreveu o comentário delas. Isha Kena Kartamunda Kamandukya Taitriya Aitreya Prashna
Chandogya Brihadaranyaka. 10 Upanishads. Ele escreveu o comentário. Então, para nós, veio esse grupo das Upanishads com os comentários. A Bhagavad Gita, ele também comentou. Brahma Sutra, Brahma Sutramani, ele também comentou. Incrível, né? Uma obra incrível. A gente não consegue, numa vida, traduzir tudo o que ele escreveu. Traduzir, porque traduzir não é escrever. Né? Traduzir tudo. Impossível. Uma pessoa, impossível. Ele não traduziu. Ele traduziu, quer dizer, ele explicou, comentou. Explicou cada palavra e fez um comentário da ideia que está ali, conectando um com o outro e muitas vezes conectando um texto com vários outros textos. Por isso que a gente diz Vishala Buddhi, o intelecto parece que é do tamanho do universo inteiro, realmente um cabeção. Imagina só, que visão de conteúdo dos textos de sânscrito, que devoção, tudo no seu máximo, elevado à máxima potência, potência máxima em Vedanta, Sri Shankara. Bem, então Shankara escreveu vários comentários diferentes para essas Upanishads. A gente se baseia nessas Upanishads para estudar, né? Quando a gente estuda ou a gente estuda o Bhashan, que é o comentário, ou a gente estuda, ou a gente estuda e ensina também, né? Baseado no Bhashan, no comentário, ou próprio, ou baseado nele, tá? Não é baseado no que aparece na cabeça da gente, não pode ser. É uma tradição de ensinamento que funciona grandemente do jeito que é e vem funcionando, não precisa de inventar nada. Então, dessas Upanishads, que são todas significativas, a gente pode começar por cada uma, por qualquer uma, né? Mas a gente pode, quer dizer, o que pode ser significativo, qualquer coisa que se pegue seria grandemente significativo, né? Mas a gente pode pegar uma forma, o que pode ser significativo, e várias coisas podem ser significativas, mais uma vez eu digo, mas em particular, o professor de vocês, professor Henrique, me pediu que falasse sobre a beleza do simbolismo dessa Ratha. Ratha é o carro, né? Como se fosse a carruagem, a gente dizer isso, a carruagem. Como a carruagem de Arjuna, que é puxada por Krishna, e tem os cavalos, né? Então a gente tem essa imagem, tá? A imagem, o carro, rodas, na frente o Sarati, o charreteiro, e atrás o Rathaswami, o senhor do carro. O Sarati, o senhor do carro é Arjuna, o Sarati é Krishna, na Gita, né? E ele segura as rédeas e os cavalos. Na imagem da Gita a gente diz que são 5 cavalos, o que seria bem estranho, um carro, uma carruagem com 5 cavalos, né? Geralmente são pares, mas 5 devido ao simbolismo dos cavalos com os órgãos dos sentidos. E aí, e a estrada. E aí segue aquele carro nas estradas. Você vai ter que escolher a estrada.
Quem escolhe, na verdade, quem escolhe é o dono do carro, mas quem vai conduzir é o charreteiro. E aí você pode pegar a estrada, Vidya Marga, você pode pegar a estrada do conhecimento, onde você quer chegar ao autoconhecimento. Você pode pegar a estrada de Kama Vishayah Marga, o caminho dos objetos do desejo. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, e eu vou no caminho daquilo que eu quero. Em determinado momento eu posso dizer, mas realmente o que eu quero é o autoconhecimento. Então eu vou no caminho do autoconhecimento. Tá? São duas estradas, duas opções que você pode ter, que você tem no começo. Tá? E aí então, bom, aí você vai ter que escolher qual é que você quer. Os 5 cavalos, eles são os 5 sentidos. E eles são os puxadores, vamos dizer assim. Porque eles que puxam o carro, eles puxam o carro. Mas puxam o carro conduzidos pelas rédeas do Sarati, do charreteiro, vamos dizer assim, né? O charreteiro ali, então, é essa mente, né? Então, o líder realmente desse carro, o líder, é o intelecto. Né? Porque o intelecto o intelecto é que vai pensar, ele vai decidir, ele vai pensar e ele vai pensar. Agora, esse que vai pensar, esse intelecto, né, que vai pensar, ele na verdade, ele tá conduzindo os cavalos. Mas como que ele está conduzindo os cavalos? Ele está conduzindo os cavalos pelas rédeas. Então, as rédeas são muito importantes. As rédeas são a mente. E as rédeas a gente sabe como é que é, em relação até a um cavalo. Né? Rédea sentada num carro é diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Você puxa um pouquinho, ela vai virar para o lado de cá. Você puxa um pouquinho do lado de lá, ela vai virar para cá. Você tem que deixar um pouco solta. Não, você tem que deixar um pouco solta. Mas você, ao mesmo tempo, não pode soltar. O cavalo vai fazer o que ele quer. Você tem que segurar, mas também não pode segurar, porque senão o cavalo não anda. E ele pode, pior ainda, pode dar um pinote para trás, você vai, pum, pro chão. Então, você tem que segurar. Tem que transmitir, através daquelas rédeas, você tem que transmitir segurança para os cavalos, porque ele está sentindo uma corda. Mas, ao mesmo tempo, você não pode segurar de mais nem segurar de menos. Você tem que dar as ordens claras, precisas ali. Então, tudo isso é muito necessário. Tudo isso, entender essa carruagem toda, é entender a pessoa e os seus objetivos de vida. Por isso que Henrique achou que seria uma boa ideia falar sobre isso. Porque antes de tudo a gente tem que entender quais são os nossos objetivos na vida. Qual é a estrada que você quer pegar, qual é a maneira que você vai lidar com isso tudo, para que você possa chegar no seu objetivo, que tem que estar muito claro. Então tudo isso é muito significativo. Então a gente vai ter essas rédeas que vão ligar o Sarati, o intelecto, com os sentidos, os cavalos. Então é a mente, né? E a mente então tem que ter clareza, sensibilidade, tem que estar atenta e conectada, porque é ela que conecta, e tem que estar conectada com o intelecto e a clareza do intelecto e os sentidos. Quer dizer, tudo depende muito da mente. Tudo depende muito da mente. A mente tem que estar muito preparada. Muito, muito, muito preparada. E aí, então, essa mente preparada, então, mente, né, o intelecto, os cavalos, os sentidos, a estrada. E o carro em si, ele significa esse corpo físico.
o seu corpo físico. Então, o seu corpo físico, porque o carro é físico, né? Então, o corpo físico vai ser levado. São as ações, a mente é responsável pelas ações que o corpo físico vai fazer, tá? Então, o corpo físico. E quem é o dono desse carro? O dono do carro, o dono do corpo físico, da mente, do intelecto. Quem que comanda esse espetáculo todo que é o carro? É o Jivatma, é o indivíduo. O Jivatma é Arjuna, o dono do carro sentado lá atrás. Então, esse Jivatma vai conduzir o seu carro através da sua mente, do seu intelecto, dos seus sentidos na estrada que é o seu objetivo para chegar ao seu objetivo principal. Seja o conhecimento, seja continuar no samsara. Então, isso é muito claro, tem que estar muito claro. O Jivatma é aquela pessoa que viaja, ele é o viajante, o Jivatma, ele é o viajante, né? Ele é o viajante porque ele tem vários nascimentos, ele busca várias coisas diferentes, morre, nasce de novo, então ele é o viajante, larga esse carro, né? Esse corpo, pega outro corpo, e ele então faz essa viagem. Mas ele tem que estar claro, ele tem que ter claro para ele o caminho que ele quer. Esse Jivatma, ele tem que estar muito claro no caminho que ele quer trilhar. Então, de forma que quando ele se identifica com esse carro, com a mente, com o intelecto, com esses upadis todos, ele se considera então um diva. Tem vários desejos, que é alcançar várias coisas diferentes. Ahamkarta, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Bhokta, eu quero usufruir disso, daquilo. Mas esse Jivatma tem que entender que ele é Atma, que ele é Satchidananda Atma, que ele é Brahma. Ele tem que entender essa sua natureza. Jivatma é Paramatma. Jiva é Ishvara. A verdade de Jiva é a verdade que é Ishvara. Então, ele tem que fazer essa sua viagem para entender que eu sou Sakshi, eu sou a testemunha, a verdade sobre o eu, identificado com esse corpo, mente, intelecto. Eu aparentemente parece que eu me torno esse indivíduo, mas eu não me torno. Eu assumo essa forma do indivíduo, que é o Jiva, momentaneamente, mas o que eu sou é Paramatma Brahman. Então, dessa maneira, com sabedoria, a gente deve carregar, fazer essa viagem, a vida é uma viagem, fazer uma viagem desde o nascimento até o final da vida, de forma a poder alcançar o objetivo maior da vida, de todas as vidas, que é o autoconhecimento. E dessa maneira não ter necessidade mais de tomar outros nascimentos. Ser livre, porque descobre o eu que é livre. Então, entendendo a verdade do que eu sou, Jivatma, que é Paramatma, o Jiva está livre do samsara, desse processo de ter que nascer e morrer constantemente. E descobre essa sua natureza que é livre e completa. Então, basicamente, o estudo das Upanishads é esse estudo. O estudo do entender essa Swarupa, Atma Swarupa, a natureza daquilo que eu sou. Mas para isso, a gente tem que prestar muita atenção na nossa estrada, no nosso caminho, nessa viagem. Para que a gente possa, mesmo viajando e vendo as coisas bonitas, porque a gente não precisa de não ver as coisas bonitas, mas mesmo vendo as coisas bonitas e lindas ao nosso redor, que a gente possa descobrir
a verdade sobre nós mesmos. E esse é o objetivo de Vedanta. Esse é o objetivo do estudo das Upanishads, conforme vocês vão ver com o professor Henrique. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Namaha. Harihi Om.